Oi, meu nome é Pedro, eu tenho 24 anos, eu sou do Quilombo Manzunguns Caiango, nasci aqui, cresci aqui e aqui eu me formei como pessoa. Hoje eu vou levar vocês para conhecer o Quilombo, para vocês saberem um pouquinho mais do que a gente chama de educação de Quilombo. Eu fui perguntar para minha mãe qual era a ideia da educação de Quilombo e ela me contou que pensou isso a partir das experiências dela dentro das tradições do próprio Quilombo e da relação dela com a escola formal. Penso que, como jovem, o Quilombo é um espaço de proteção, um espaço onde a minha experiência de vida é completamente válida, onde desde a forma onde eu encontro os meus parentes, encontro as pessoas que eu conheço, encontro as pessoas que frequentam o Quilombo, eu entendo que elas compartilham desse sentimento, dessa sensação de que ali nosso conhecimento, nossa cultura, nossa música, nossa dança, nosso movimento e nossa forma de se organizar está protegida, porque a gente aprende com os mais velhos e continua passando para os mais novos, com a certeza de que aquilo nunca vai acabar. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com seu patuá, é com seu rosário, ele vem de Angola. Lá vem vovô descendo a serra com sua sacola. É com seu patuá, é com seu rosário, ele vem de Angola. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Eu quero ver, vovô, eu quero ver. Eu quero ver esse filho de Pemba tem querer. Manzo, surgido no início dos anos 70, é um dos quilombos reconhecidos recentemente pela cidade de Belo Horizonte. Fundado por um preto velho, pai Benedito, Manzo é palácio de rei, governado por uma rainha, conduzido por gerações de mulheres. Ali se afirma a organização, o coletivo e a circularidade, a ancestralidade do povo negro. Educação de Quilombo é a nossa proposta de diálogo com a cidade de Belo Horizonte, com o país e com o mundo para afirmar que quilombos educam. Quilombo não é só lugar de resistência, de insistência, é território de criação, de formação da pessoa no mundo, dentro de uma visão de mundo que inclui a todos, que convive com a diversidade na diversidade. O Manzunguns Caiango é um quilombo fundado com um terreiro de matriz africana. A prática de uma alfabetização é conectada com a ancestralidade. Hoje o Educa Quilombo, né, ele inicia a partir de uma proposta mesmo de propor uma educação, uma forma de educação onde outras pessoas pudessem também conhecer. E é um projeto que foi pensado a partir mesmo da própria comunidade, é uma demanda vinda da comunidade, de quem vivencia aqui no Quilombo, né, que conflui todos os nossos ensinamentos, que transmite todos os nossos ensinamentos dentro do terreiro, a partir dos mais velhos para as crianças, valorizando também muito o desenvolvimento e o pensar dessas crianças. É respeitado aqui dentro. O Educa Quilombo ele vem também como base, princípio, o respeito, onde cada um tem a sua função e a sua importância dentro da comunidade, principalmente dentro do terreiro. O que é o Educa Quilombo, né? Na verdade, o Educa Quilombo ele já era um desejo que eu tinha desde da minha infância, desde a minha adolescência, quando eu começo a perceber, então, que da minha dívida com a educação pelo fato de eu não ter concluído o ensino médio. E aí cresci, a partir dos meus filhos e os meus netos, eu comecei a perceber o quanto que eles aprendiam a partir das nossas práticas, das nossas tradições. Como que isso era transmitido como uma educação, né, uma forma também de educar. E, ao mesmo tempo, quando eu ia ensinar meu neto o dever de casa, eu percebia o quanto que ele estava, esse conteúdo desvinculava ele da sua identidade. E aí, nessa proposta, eu comecei a pensar
estratégicas para a gente poder confluir essa educação de tradição com essa educação formal. E aí, conversa com outras pessoas, essas pessoas começaram a entender também que tudo isso que a gente vivencia, essa transmissão de saber, ela vem como uma prática mesmo de um outro olhar para a educação, que é a alfabetização, onde a gente aprende sobre a terra plantando, a gente aprende sobre a importância do alimento, porque na escola formal a gente não sabe qual é a fonte do que nos nutre. Né? E dentro do quilombo do Manso, por exemplo, a gente consegue fazer com que as crianças tenham respeito com o alimento. O alimento nos educa, o alimento, para além ele nos cura, para além deles nos alimentar, de nos fortalecer. Então, o Educa Quilombo ele vem muito com essa proposta de mostrar para a sociedade que existem outras metodologias que podem ser usadas como práticas da educação, principalmente porque a gente sabe hoje que existe a Lei 10.639 e a Lei 11.645, que não se faz cumprir devido à falta de conteúdo produzido por essa mesma história, que é a história da África, e por quem mantém essa história ainda viva, vivenciada dentro desses territórios. Então, o Educa Quilombo vem mostrar que a nossa cultura, para além dela mediar territórios de violência, ele é mais ainda um espaço, né, uma prática de uma educação que pode ser realmente transmitida dentro do espaço de uma educação formal. Tradicionalmente, o quilombo é um lugar de experiências transversais, de ensino e de aprendizagem recíprocas. Nomeadas ali, alfabetização é um ensino no qual o único tema desdobra-se em inúmeras práticas, conceitos correlacionados, contemplando as diversas relações sociais cosmológicas implicadas. A alfabetização permite que as crianças, ao começarem a aprender com as escolas públicas formais, tirem um melhor aproveitamento das diferenças culturais que são colocadas para elas imediatamente. Porque na nossa história de povo brasileiro, na maioria dos casos, as crianças de quilombo, os quilombolas, chegam nas escolas e são tratados como se fossem errados, e muitas vezes acabam internalizando esse sentimento negativo. Nos quilombos, as crianças aprendem guiadas pelas mães, avós, tias, primas, pais, avós e, sobretudo, pelas outras crianças. Todos aprendem com todos. Crianças e jovens são conhecidos como pessoas, de sabedoria também, com quem devemos aprender e não só ensinar. Vamos brincar de outra coisa, hein? Vamos brincar de macumba. Pega. Não. Esconde. Esconde, você compra. Ah, não. Empopar. Vem, tá. Empopar. A Bisa, agito agir e a Céfula. Sobre as crianças, né? A participação, o envolvimento das crianças. As crianças, elas criam e recriam, então acaba sendo mais uma troca, porque a gente aprende também a partir do que elas trazem dentro das suas memórias. Né? Elas começam a gostar muito de mostrar, de reproduzir o que a gente faz no nosso dia a dia. Né? Elas começam a mostrar elas sabem, elas têm a consciência de que outras crianças vão estar vendo elas a partir de equipamentos tecnológicos, né?
O Luan é um dos meus sobrinhos. Ele tem 6 anos de idade e ele adora cantar e dançar. Ele é completamente apaixonado pela religião de matriz africana e é bisneto da sacerdotisa Mameto Munhandê, do Quilombo Manso Caiango, um terreiro de candomblé, onde também existem práticas de umbanda, de dança afro, de musicalidade, de percussão, de samba e de vários outros encontros da cultura afro-brasileira. Manso é força. Por isso que eu me chamo Luan Francisco. Mas eu sou mais conhecido como Luan Manso. Gente, eu conversei aqui com meu primo e ele disse que quer participar do projeto. Vocês deixam? E o Isaac, gente, ele já tá no projeto. Porque você sabe, viu? Você sabe. Esse menino não tem jeito de controlar, não. Vamos sacudir esse projeto! Mas, ô Pedro, desculpa eu falar essa hora da noite, ô gente. Mas, ô Pedro, por que a gente, naquele dia, a gente não ensinou? Porque ensinar é muito bom pra saúde. Ensinar é muito bom pra saúde. A gente pode ensinar então. Essa semana a gente pode ir lá em cima, aí a gente chama todo mundo, chama todas as crianças, todas você pode fazer uma lista, a gente faz uma lista, chama todas, avisa, aí a gente ensina. Aí no outro dia a gente grava todo mundo, tá bom? Não precisa fazer uma lista, é só a gente guardar na cabeça e ensinar. Ô Pedro, e essa semana não dá não, viu? Essa semana eu faço santo. Ô Luan, esse áudio seu agora me fez ir lá quando eu era pequena, porque o Pai Benedito me ensinava a fazer uma simpatia e eu falava para ele assim que eu não sabia escrever. Aí ele pegava e falava para mim assim, feitiço bom, Sinhá, não é o feitiço escrito não, é o feitiço guardado na memória. E agora eu lembrei disso. Você falando, não precisa fazer uma lista, a gente tem que guardar na cabeça. Mas é bom fazer lista também, viu, Luan? É bom aprender a escrever, é necessário, até para as pessoas entenderem o que é que está na nossa cabeça. Uma educação, ela pode também, ela não precisa ser só transmitida a partir de um quadro, sabe, a partir de uma escrita, ela pode também ser transmitida a partir da oralidade, que isso é fundamental, porque nós viemos de uma cultura onde o que a gente carrega conosco é a oralidade, e as escritas, ela vem de um outro contexto. E quando a gente preserva a oralidade também como metodologias da educação, com certeza a gente faz com que outros jovens não abandonam a escola por não se sentirem representados dentro dela. Quando eu pensei no Educa Quilombo, eu pensei que a nossa educação precisava estar dentro desses espaços de educação. E as nossas crianças precisavam ser reconhecidas a partir dos seus territórios. E a partir das suas culturas. A cultura das crianças, por exemplo, o Luan, que é o meu neto, com 6 anos de idade, aos 5 anos, no primeiro ano que ele acessou a escola, ele levou toda a sua cultura, toda a sua educação quilombola para dentro da escola. E aí, nessa vivência, nessa relação, nessa socialização com a escola formal, a própria escola não estava preparada para lidar com o tamanho, né, da cultural e da tradição do Luan, como também base curricular. A lenda diz que Euá, não tem nome bom. Euá Euá, Majô, Euá. Majô, Euá, Eboió, Loiolessé. Majô, Euá. Majô.
que dança assim, ó. Que dança, que essa cantiga representa o nascimento de Ai. Dança trim, 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 como se carregasse, como embalando um bebê. Só que não de verdade. A lenda diz. Então, eu acredito que o Educa Quilombo ele vem muito nesse contexto mesmo. Ele vem para desafiar a intolerância, ele vem para desafiar o racismo, ele vem para confrontar as estruturas que não são pensadas em público como nós. Falar da educação, né, do Educa Quilombo, para mim, é falar que é possível ainda assim a gente viver numa sociedade como quem somos, de aonde estamos, como parte da sociedade. É falar que é possível uma educação que reeduca uma sociedade que foi educada dentro de conceitos e princípios de uma cultura, de uma tradição que muito colonizou uma outra parte dessa sociedade, que muito apagou uma outra forma de educação. Quando a gente mostra para as crianças e para a cidade que o Quilombo é educador e que aqui tem cultura e não falta de cultura, que aqui tem uma sociedade e não a falta de civilidade, isso modifica a possibilidade dessa escola formal do mundo branco, ocidental e racista traumatizar as crianças. E impede também que esse mundo branco, ocidental, racista continue prevalecendo, sem confrontação, sem alternativa. O racismo estrutural, ele deve ser confrontado a cada dia. A educação de quilombo, o quilombismo, a prática da alfabetização é uma alternativa para isso. E nós fazemos isso aqui, com o nosso modo de viver. A ancestralidade se faz em roda, e a mãe de santo do mundo é o sol, aquecendo, dando de comer, dançando a mesma dança que o vento, o rio e as folhas soltas dançam estação por estação, sendo cada grão de areia, cada estrela e cada vida o próprio movimento batido e rebatido no coração, nas sementes, nas ideias, na pele que nasceu para vibrar. Os tambores são feitos para desenhar as linhas, pelas quais a música do existir transpassará até nos fazer dançar. Não estamos só, somos muitos, existimos, permitimos o transe, dividimos, unimos e nos entregamos ao simples prazer de não sermos só eu ou só você, porque a linha da ancestralidade atravessa quem você um dia foi, quem você é e quem você ainda será. Agora chegou. Então, por isso que o nego canta com muita alegria, com muita força, com muita coragem. Balaí de pulou. Balaí de pulou. Projeto Educação de Quilombo. Criações com a prática de uma alfabetização. Aprovado na Política de Fomento à Cultura da cidade de Belo Horizonte.